Uou! Então, desculpa ter acabado de forma repentina o nosso segundo jogo, mas essa é a continuação. Se você viu o segundo, esse é o terceiro jogo, da melhor de três, acredito eu, né? Se não me engano, seria melhor de três. Que o pessoal pelo menos me falou, né? Se tiver mais jogos, aí eu tô ficando meio louco da cabeça, né? Mas eu acredito que seja. Enfim, segundo jogo, Takedown conseguiu uma ótima partida de forma geral, né? Desde o começo do jogo eles trabalharam isso muito bem. A gente tinha parado aqui sobre as itemizações, deixa eu ver se tem alguma coisa muito diferente do normal. Quando eu tinha falado do Akashi, que ele derretia o Baxia, no caso, realmente era o que aconteceu, né? Ele já tinha tanto a foice quanto a Caçadora de Demônios, ele tinha ainda a Voz do Vento, e ainda ele fechou três itens muito fortes também, o que deixava ele com roubo de vida, que era o Vento da Natureza, mas ele ainda tinha Rugido e a Escarlate, o que deixava ele muito forte, ainda mais em questões de crítico, porque ele aumentava a própria velocidade de ataque, lembrando, ele estava de inspiração, né? Fora isso, o que a gente tinha, também tinha o Rude com uma garra de Ras, logo de segundo item, tecnicamente, né, após a bota, que isso fazia com que ele tivesse aí um roubo de vida extra, muito mais roubo de vida naturalmente do que o próprio vento da natureza, né? Por isso que ele curou bastante naquela luta que a gente teve entre eles do Lorde. Ele também estava com o buff da Florin, então obviamente ele tinha aí o acréscimo de vida, mais 10 ou 15% de dano físico e mágico ao total, então isso deixava ele ainda mais forte do que ele já estava. Fora isso, o seu último item como mortal tinha ainda a caçadora, mas ok. Baxia, ok, ele tava com o último de Atena, provavelmente deve estar fazendo o Imortal. O Ikil também, uma build padrão, já tinha explicado sobre a Florin, sobre esse item, né, o do 880, que eu tinha explicado ainda no primeiro vídeo sobre o Atlas, mas dessa vez o Tabaté fez um ótimo trabalho. Muito comum, Cetro do Inverno, nas mãos do DD, ok, bem tranquilo, ele tava boostando bastante gente, tava 13-3, morreu praticamente nenhuma, né, morreu pouquíssimo. Bom, o Yuzong do Vaguin deu trabalho. Ele teve três itens de dano na realidade. Ele só fez regeneração com Oráculo, como item de defesa mágica, domínio de gelo como item de defesa físico, e depois ele partiu diretamente para dano. Né? Então ele meio que ficou mais off dano do que de off tank, por assim dizer, mas ainda assim estava bem forte no jogo. Fora isso, a Lala ainda suspeito muito que ela tivesse lagada do jogo inteiro, mas ainda assim o As também estava com uma itemização de linha de frente, então ele estava aí como tanque. E o neutro, eu não vou falar do neutro não. Não sei o que houve com o neutro nesse meio tempo, nessas duas partidas pelo menos. Vamos ver a terceira. Terceira vai começar. Deixa eu ver, vou rolar jogo, rola jogo. Nossa, teve pause durante o jogo? Ih, rapaz, não vou gostar disso aqui não, tá? Vamos ao terceiro jogo. Tamo junto, um Tamo junto, um beijo. Todo mundo tá sabendo do Crisão. dois primes na Twitch pra gente sortear só pra quem é Vamos lá. um membro estrela. Então, Opa, tira isso aqui. você quer se arriscar a ganhar um membro estrela? Vamos ver o que mais temos por aqui. Takedown, dessa vez lá do azul. Vantagem no Pix. Ok, eles podem aí guardar e economizar. Valentina sendo banida, Ivy sendo banida, magos de forma geral, ok. O que mais a gente tem? Vamos ver. Ok, mais uma vez Faramis, por conta deles. Interessante. Mesma ideia do segundo jogo. Xavier também, ok. Manda, papai, manda. Julian, ok. Eles também. Detalhe, Julian, então, nesse caso. Henrique, por que eles baniram Julian se Julian podia vir de primeiro pick? É interessante. Deve ser porque eles não querem cogitar o Julian como primeiro pick da Takedown, mas também não querem garantir que venha a Dream Max como Tier 1, Tier 2. Né? Então eles acabam banindo para que venha outros tipos de prioridade. Prioridades agora no momento são a Natália, que ainda está aberta, mas de primeiro pick também é bem troll, mas pode acontecer. De certa forma, ainda assim, a Beatrix, o Tamus, né? Que mais tá aqui aberto? Que não foi banido no outro jogo? Deixa eu dar uma olhada. Ver se vocês não vão fazer algo. A Kai acaba sendo banida, então entra mais um pique que tava aberto. Opa. É. É o que eu tinha suspeitado, a Natália. Ok, vamos lá. Diretamente visto essa mudança de hábitos da Takedown, eles acabaram trazendo a Beatrix de primeiro pick. E Beatrix nas mãos do Rude deu muito bom, ok? E ele sabe dominar. Ele domina bem essa arte, pelo menos da lane. Ainda mais das vezes que ele foi ainda contra
o Jump, mas tudo bem, era o Jump, eu acho que ele não é a zona de conforto dele, mas contra o Akashi as coisas meio que saíram do controle porque eles conseguiram aquela vantagem logo cedo e 2 eliminações em cima do Akashi. Então, óbvio que o Rude acabou ficando muito acelerado durante o jogo e não deu como parar. Agora, nós temos uma situação um pouco diferente, porque Fanny tinha sido banida e a Natália também. Essa dupla dinâmica aqui tem muito potencial logo cedo, porque, Natália sempre vai ter pressão de mapa. Lembra que eu tinha falado sobre T1, T2, T3? Então, praticamente isso aí não existe quando tem uma Natália no jogo. Porque ela acaba sendo muito chata a ponto de você nunca saber onde ela está, ao menos que você escute de repente um aliado foi eliminado, saca? Tipo, alguém morreu do seu time. Aí você sabe onde ela tá, praticamente. Ou então alguém que teve que voltar à base porque recebeu um dano muito alto. Esse é o medo e o perigo iminente que tem. E ela é muito pior do que a Selena por conta disso, porque não é ela acertar um controle de grupo, porque pelo menos o controle de grupo você pode ter chance de ver chegando. Ela não, às vezes você tá, tipo, entrando numa moita e quando você entrar lá, ela já tava lá te esperando, entendeu? Então já é muito complicado. Essa volta foi boa pelo time da DMX, mas ainda assim vamos ver como que vai ser a pressão de rota pela equipe da Takedown. Vamos ver quem eles vão escolher para tentar parar um pouco dessa pressão de Natália e Fanny, né? Porque, eles podem fazer muitas coisas agora. Eles podem voltar com algo pra fazer pressão na jungle da Fanny, né? Literalmente é uma coisa que é invade total e muita força, ou então alguém pra tancar inicialmente, alguém só pra ficar dando face check, que seria bom. Tipo, eu não vejo o Minotauro como sendo uma das melhores opções, mas eu sei que é muito bom a questão do Atlas sobre isso. Deixa eu ver o que mais que pode interferir. Franco, talvez possa ser uma boa. Ele funciona das duas formas, né? Ele pode puxar os buffs, entre aspas, né? Tipo, atrasar um pouco da jungle da Fanny, ou então até mesmo como um counter da Fanny da mesma forma. Ou então até mesmo um counter na Natália se ela aparecer, né? E ele tiver aí dedos rápidos perto do seu carry. Vamos ver o que eles vão escolher. Interessante. E aparentemente é um Hylos roaming? É isso mesmo? Deixa rolar pra ver o que acontece. Vamos ver o terceiro e último pick. Ignorante já. Instalock. Tá. Vamos lá. Vamos lá, o que acontece. Primeiro pick garantido é o Rude, ok? O Rude tá aqui. Ele já tem a prioridade do pick, então, obviamente, a Beatrix como sendo literalmente o melhor carry que a gente pode encontrar, né, no meta atual, por conta da sua flexibilidade. A volta vem de, literalmente, Natália e Fanny, o que a gente já explicou, o que é muito forte. Do outro time, no caso, a gente veio com uma volta bem interessante de Hylos junto com a Lilia. O Hylos e Lilia, vamos ver. Lilia, de certa forma, ela é um ótimo mago de early game, de controle. Praticamente quem ela entra em confronto desde o começo do jogo, ela consegue fazer muita punição. Ela consegue punir o adversário a ponto de fazer ele forçar um feitiço, ou até mesmo punir ele a ponto de, ou matá-lo, ou levá-lo ele para a base, porque ele vai ficar com pouco HP. E ela vai acabar assim, numa ideia geral, quando você tem uma Lilia no meio e você tem uma Natália no seu time, praticamente o foco inteiro em cima dela, porque Lilia, desde o começo do jogo, quer aplicar pressão. E a Natália, se não tiver com o foco em cima do Rude no começo do jogo, estando lá 24/7 para fazer a vida dele um inferno, já que ele vai ter provavelmente vai ser o Vaguin como Gold Lane, provavelmente, já que o Akashi não tá jogando, provavelmente ele vai ter essas duas opções. Porque, Lilia sempre vai estar avançada e ela tá vindo de purificar. Vamos ver se vai ter um mago de controle do outro lado para isso acontecer de novo. E outra, que a Beatrix nunca vai ter a segurança de conseguir fazer pressão em cima do Vaguin, porque ele vai estar com esse Aldous, ele vai poder estacar livre e ela não vai poder contestar muito, porque a gente nunca sabe onde essa Natália está. Ao menos que tenha a comunicação entre o time, que aí já é outra história, de outra forma de você ter aí esses conhecimentos sobre o jogo. Tá, vamos ver banimentos. Vamos ver. Do time da Takedown, eles só precisam banir, então, XP e Roaming. Não, Roaming já tá na Natália, desculpa. XP e Mid, que serão iniciais. A menos que o Vaguin faça aí o exemplo de um Aldous na XP. O que pode acontecer, mas a gente não sabe o certo. Thanos foi banido, ok, muito interessante. Ruby, de certa forma, para a equipe da DMX, também é o caso de XP, mas também XP e Jungle. Então, ao menos que tenha flexibilidade do Taubaté dar esse Hylos pro Will Kill no caso, isso talvez não aconteça. Barats, então,
é banido do lado da DreamHack, mais uma vez. Deixa o que está aberto, no caso, para ele seria a Karina. E eu acho que a Karina tá interessante como também uma função de dano mágico no jogo. Vamos ver. Terizla, ok. Ok. Vamos ver o que eles vão querer pegar. Esmeralda, que tinha sido banido no jogo passado. Passa como pique. Masha é interessante, eu gosto de Masha. Mas não, vai ficar entre Jarlred... Jarlred Jungle? Tenho que falar sobre ele, na realidade. Vamos ver. Parece que vai ser Aldous na XP. Ok. Vamos lá, ladies and gentlemen. Comecemos. Com os banimentos em cima de Tamus e Terizla, da mesma forma, eles acabaram fazendo uma leitura muito interessante, o time da Takedown. Porque o único que sobrou, entre aspas, dentre os grandes mais escolhidos da XP, foi a Esmeralda e Uranus. Visto que eles pegariam esse XP em questão, eles trouxeram o EQ, né? Trouxe, no caso, o... Nossa, o Daroth. Eu ia falar Harrit, mas deixa quieto. Só porque eu tava pensando em nome difícil. Eles trouxeram o Daroth. E o Daroth automaticamente é o cara que literalmente bate muito em adversários que fazem aí esse sistema de tanque. E ele ainda assim, né, pode fazer aquele sistema de machado de guerra, ou então ele pode fazer o domínio de gelo logo de cara, enfim. Ele tem um dano base bem alto e tem um ultimate de burst, o que faz praticamente que ele sempre ganha as trocas e ele tem regeneração, ele tem sustain, o que faz também que ele compre muitas das lutas que acontecem ainda mais contra o Black, né, o que é muito comum de se acontecer. Do outro lado, a gente viu que eles baniram o Ruby e o Barretts. Barretts com um potencial altíssimo de jungle. E a Ruby, no caso, que também faria XP, mas também faria um roaming. Acho que eles já tinham matado a ideia de que o Hylos faria a XP, talvez. Ou então eles só, tipo, negaram mesmo, tipo, mesmo que ele pegasse o Hylos na XP, a Esmeralda estaria aí, tá ligado? Interessante. Vamos ver as análises mais completas. O que a gente tem aqui? A gente tem determinadas funções de hard engage pela equipe da Takedown. Eles têm iniciação forte com Hylos, ok? Só indo pra frente. Acompanhamento fácil, porque o follow-up do time vai ser bem tranquilo, porque a Hylos dá essa velocidade de movimento pro seu time, o que é bom. Já o Red, no caso, consegue sim aplicar tanto o hard engage, entre aspas, por mais que ele não tenha controle de grupo em área, mas ele consegue também fazer pick-off. Então, o hard engage, que é o HE, e o pick-off, pick-off, também está presente nessa aqui, na composição da Takedown. De certa forma, o Split também é uma das capacidades que o time tem, porque tem o EQ e tem o Rude. Porém, lembrando, eles aí têm uma Natália. Então a Natália é aí a principal função para que o split não aconteça dentro do jogo. Ao menos seja split pelo menos de um aside apenas, forçando eles a algum tipo de objetivo caso apareçam dois na lane para matar o EQ. Então, o interessante seria as composições de luta. Não teria um pick-off muito bem apresentado, só se fosse pelo Jarlred, mas ainda assim teria que ter muito controle, ou então pelo menos mais dano para conseguir burstar os adversários. Então até agora a composição que eu vejo é uma composição de luta muito forte dentre eles, mas apenas nesse quesito. Se por acaso o EQ não performar bem, não entrar no jogo, e muito menos o Rude, a composição acaba nessa questão de luta. Mas eles ainda têm possivelmente uma chance caso o split aconteça. Mas é algo que, né, tipo, a DMX veio preparada porque eles têm pick-off. Ok? Eles têm também pick-off. Um pick-off muito melhor ainda, tá? Porque a Natália, como a gente disse, chega invisível. O follow-up deles ainda é muito melhor porque tem a velocidade do neutro e tem do Vaguin, que são ultimates praticamente aí. O Vaguin tem o ultimate global e a Fanny que tem os cabos. Então ela consegue correr atrás do pessoal. Né? Literalmente o engage deles também é bem poderoso. A luta com o Black de Esmeralda também é bem interessante. E eles têm o Jump Style como a 1-1, que a gente já sabe como é que é a ideia mais ou menos do Jump Style jogar. Mas o 1-1 também não é muito difícil de acontecer. Deixa eu ver. Já no caso, a equipe da DMX tem uma composição de split forte, porque tem Vaguin. Vaguin literalmente fica side de um lado. Eles não têm um 3-1 bom, porque eles não têm Protect, né? Um 3-1 que eu falo é o seguinte, deixa eu ver se consigo desenhar um mapa decente agora, olha só que legal. Nesse quadrado será desenhado o mapa de nosso queridíssimo jogo, deixa eu ver.
Tá aqui, tem a rota aqui principal, a rota aqui tal e a rota aqui tal. É, isso aí. Brinca aí, viu? Viu como eu desenho bem? Deixa eu ver, vou até brincar um pouquinho. Não vou desenhar a torre nem base, não. Vai. Aqui, vai. Dane-se. Enfim. Quando a gente fala em composições de 1-3-1, basicamente fazem o seguinte: jogam dois splits para um lado em questão, e depois colocam 3 jogadores no meio. O split do caso da DreamHack, se fosse ocorrer, seria fácil por quê? Porque eles teriam o Vagin, que poderia pressionar em uma rota específica, que talvez fosse... pretinho não vai dar. Vai. Que ele, de repente, pressionaria a região inferior. De repente, o Black também, que faria a rota superior, em questão de push. E 3 aliados ficariam no meio para conseguir fazer mais pressão. Enquanto eles levariam a base do adversário, caso eles tentassem, tipo, o time adversário tentasse fazer alguma coisa, né? Ou perdesse um pouquinho da linha, né? Do tempo que aconteceriam as coisas. Só que a DreamHack não tem um 3-1 muito forte. Eles têm 2 splits que são ok. Tipo assim, eles têm um split muito bom. Eles têm um split ok, que é o Black, que mais faz proxy do que realmente split de verdade. Porém, não existe um suporte dedicado de segurança ou de disengage caso venha a ocorrer da takedown, literalmente ir pra cima de 3 no meio e depois levar o jogo. Então, no caso, teria o Jump. No caso, o As não tem controle para ter 3 no mid. Né? Tipo, ele não tem como ajudar o aliado a se tomar. E o neutro, ele ficaria mais de assistência entre as rotas superior e inferior para ajudar a galera a levar alguma coisa a ser cobrada. De resto, eles não têm, tipo, habilidade nenhuma para poder escapar de algo. Fora o 1-1, que tem tipo, um controle de grupo, mas ainda assim já é pouca coisa. Então, a ideia do 1-3-1 não seria boa, ao menos que tivesse aí, de repente, exemplo. Deixa eu ver. Tem uma 1-1, eles fariam, de repente, o próprio Minotauro como roaming, para ficar no meio junto com eles. E de jungle podia ser de repente um Isunshin. Ou então alguma coisa que poderia dar poke. Ou eles trocariam, colocariam um Akai na jungle e levariam um roaming que pudesse, tipo, aplicar dano, talvez, tipo Valir. Entende? Coisas assim desse gênero, que aplicariam mais condições deles pokearem os adversários, que faria mais uma composição de 1-3-1 com cerco. Que é basicamente punir os adversários até eles voltarem pra base ou eles perderem algum tipo de recurso. Mas enfim, dentre as duas composições, obviamente que a composição que mais me agrada é da DreamHack. Eles vieram bem bonitinhos quanto a isso, eles aproveitaram que eles estavam banindo ali 3 sessões de jogos como esse. Acho que a Ivy podia ter passado e eles banirem a Natália quanto a isso, já que eles não pegariam de primeiro pick. Porém, a gente sabe também que a Lala seria muito forte, mas a Lala não tá jogando. Né? No caso, o Vaguinho que vai fazer a rota do meio. E eu não sei se o Vaguinho não sei se ele faria esse tipo de suporte mago. Então, WE. Enfim, vamos ver o que é mais. E, de certa forma, isso é tudo. Mas vamos ver, tipo, em jogo, porque vocês estão ligados como é que funciona, né? O jogo é complicado. Passa, gente bonita, gente bonita, gente bonita, gente bonita. Passa. Passa de novo, passa mais. E pause técnico. Cara bonita, cara bonita, cara bonita, bonita. Jogo. Ok. Volta a falar, meu filho. Natália já agressivou por ali, ou já tomou. Tá. Já que eu não tenho controle sobre a câmera do mapa, geralmente eu analiso jogos pelo mapa. Pelo minimapa, tá? Então vamos ver. Teve invade cedo, são 26 segundos de jogo, os buffs já nasceram, mas eles já estão a fim de literalmente tirar a jungle da Fanny. Então 4 jogadores se apresentaram direto pra ir no buff em questão. Esse Vaguinho tá ali, O Vaguinho vai abrir o Natália espaço no já meio. agressivou por ali, ou já tomou um esporro. Deixa eu ver. Tentou agressivar. O Notley acabou tomando dano do As. Tem que dar, ó, tem É que dar, isso, ó. cara. Começou dando invade. Que é blue, Pode vai dar ficar ruim, sem. pode dar Vai Vamos ver. tentando por ali fazer já o abate. O A saiu miado. Abate garantido em cima do neutro. Force Blood. A takedown vem com tudo. Vem pra buscar a vitória. Vaguinho mas ficou Vaguinho forte. vai de socão na nuca e também pega a sua primeira kill. Takedown aí. Ok. Inicialmente, jogada arriscada. Quando a gente pensa num invade, ainda mais um invade forte desse, a gente tem que pensar de duas formas. Você não pode deixar espaço pra esse cara no meio fazer o que ele quer. Você primeiro teria a ideia de puxar um pouco da rota e depois sim fazer a abertura. Eu não sei se isso foi feito, vou até analisar de novo. Abate blue. Mas já agressivou. Agora a gente vai ver como é que vai ficar esse. Não, porque ambos tá level 1, literalmente o Vaguinho Um pouco. cagou
pro time dele, mas ele fez o trabalho dele. Ele puxou a rota, fez com que o DD perdesse um level 2 que seria muito interessante, já que o level 1 dele não é tão bom assim. Eles conseguem até que fazer um abate decente, eles conseguem sim, isso é muito bom, só que um Aldous forte logo no começo do jogo me lembra muito bem a primeira partida que eles tomaram da melhor de 3. Lembre-se disso. Qual é a punição? 1. Tem um Vagin que agora tá forte no jogo. 2. Tem um atraso na jungle não só do que eles fizeram com a Fanny do neutro, mas agora também pelo Jawhead. Obviamente que o Jawhead ele acaba fazendo tanque ao meio decorrer da partida, então ele não é tão punido, já que o trabalho dele é literalmente ser uma linha de frente e poder absorver danos para o seu time. Visto que, diferente do neutro, que precisa ter ali seus itens de dano para conseguir fazer o trabalho de assassino, que é executar os seus alvos. Já dá-lhe um socão na nuca e também pega a sua primeira kill. Vamos ver. Fazendo um abate, mas sofrendo também uma punição por isso, Barney. E é bom porque também eles já sabem mais ou menos da ideia do As Level 1. Demos ali 10 stacks a mais na mão de um Aldous mid laner, né? Estacando mais rápido, 10 stackzinhos a mais, vale muito a pena pro Vagin. Aí detalhe, né, o Jao tinha sofrido mudança recente que ele tava acabando dando mais dano em cada um dos mísseis dele, individuais, né? E pelo que eu tinha visto, pelo que eu sei agora, acho que começa nos 20 ou 25 segundos os buffs atuais, pelo meta novo, né, pelo patch note que aconteceu. E isso faz com que uma coisa muito interessante aconteça, o que eu já fiz, inclusive. Que o Jawhead, junto a alguém dedicado, um roaming dedicado, consiga acelerar o buff dele no vermelho. Ele acelera o buff no vermelho, consegue ainda assim fazer a urso de guerra no caso, e depois ele vai pra gota. E isso ainda dá tempo da gota aparecer e ele trocar esse objetivo. Então, tipo, ele tá forte no clear dele por conta disso, individualmente. Mas ele também fez... ele tá de emblema de assassino, o que também ajuda no dano, mas não na jungle em questão. Mas não tem muito dano ainda. Ele tenta virar pra cima do Dedé, focar ali, ele é bom negócio. Só que ele tá sem follow-up, o As não tem como pular a parede, né? Ele é uma Natália. Ele apenas observa por ali, buscando um adversário um pouco mais fragilizado. Ele vai voltar à base, ele volta rápido. Não vai mostrar, o Black vai aparecer. Pode-se dizer que o neutro tá ali meio que perdeu as vantagens que ele poderia ter por ser uma Fanny, né? Mas é uma Fanny, né? Olha lá, foi solada mais uma vez lá em cima. E agora sim. O As não precisou nem gastar o executar dele. Detalhe. Vamos lá. O que eu tenho a falar sobre isso aqui? Bom, inicialmente ele não tinha ideia, mais uma vez, de onde a Natália estaria. 2. Ele também não teria ideia da... Tipo assim, as trocas desse tipo de coisa aqui, desse gênero. Deixa eu mudar pra uma cor mais interessante. A troca desse gênero aqui é interessante porque é normal de acontecer em XP, até mesmo porque é, tipo, normal. Ambos se regeneram, então ambos precisam dessa troca. Porém, o Black precisa muito mais porque ele tem um emblema que beneficia ele de trocar com adversários, visto que ele ganha gold a cada determinado tempo aí que ele bate em heróis inimigos. E, no caso do EQ, ele tá com um item, um emblema na realidade, que ele precisa estacar para ficar forte. Então ele precisa, mas como ele estaca? Matando ou ganhando assistências de alguém que ele acaba, tipo, que acaba morrendo dentro do jogo. Porém, é muito mais complicado para ele essa troca, porque ele acaba sempre saindo na desvantagem toda hora que ele vai acabar trocando com o Black. Mas é algo necessário, porque você também não pode apanhar e você tem que fazer pelo menos uma troca decente. Porém, no mid-late game, o emblema dele, no caso do... esse emblema aqui que eu esqueci o nome, Festival de Sangue? Não sei. Esqueci o nome agora, real. Mas ele acaba, tipo, no mid-late game sendo muito mais útil e benéfico pra ele do que o itemização do Black, que acaba decaindo depois que ele consegue todo o ouro. Óbvio, ele vai ficar na frente, mas a gente sabe que quando chega naquele mid-late game que todo mundo tem o mesmo ouro, tipo, ele não presta. Então, troca não foi interessante, ele devia ter tomado cuidado, porque é algo que a gente já receitava desde o começo do jogo. Quando existe Natália dentro do jogo, você tem que tomar cuidado e precaução 2 vezes seguidas dentro do jogo. Eu tô vendo aqui uma troca com... O Vagin tava no meio da selva? Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui. Nossa, o Vagin foi tentar roubar o vermelho, cara. Não sei se ele roubou o vermelho ainda. Mas ele deu de cara com 3. Foi, tipo, literalmente o Hylos, a Lilia e o Jawhead. E, tipo, o Jawhead tá quanto? O Jawhead tá 3 ainda. Então, tipo, não tinha controle de grupo fora o Hylos. Aí. Mas acabou tomando. Porque claramente ele começa com um early game muito fraco, muito aquém do que o Fanny pode pegar. Por aqui a Takedown vai fazendo o objetivo, fazer o roubo. Cadê o jungler quando precisa? Tá garantindo o red, aí o neutro vai fazendo o objetivo lá. Ok. Enquanto aqui o neutro ele vai fazendo o objetivo embaixo. Black aí Você entendeu o que tá acontecendo? ele pega o olho do ciclone, toma até Nossa, quase que eu as morrendo. tenta dar uma chibatada, eu presto só
Lorde, enquanto isso, faz aí um soladinho, jump no style, segunda vez que ele é solado aí pelo Presto. Coitado, né, velho? Fannyzinho ali tentando se recuperar um pouco. De novo, o coitado do Jump foi solado, né, velho? Uma Fanny sem blue. É uma Fanny sem kill. É uma Fanny sem farm. Então vai ficar muito difícil aí pro neutro conseguir se voltar realmente pro jogo, Cris. Fica bem complicado, cara. O Blackão aí nesse momento tá com pouca vida. Tá, pela luta atual, a DMX quase levou, tipo, foi uma call estranha deles, porque eles podiam ter perdido a tartaruga. Não, quer dizer, eles podiam ter trocado com a tartaruga, óbvio. Nossa, é isso. Natália, né, velho? Que coisa chata. Ok, 2 pontos interessantes a lidar agora. Sobre o que eu tava falando da tartaruga antes, tipo assim, a DMX quase fez uma trollada muito hard, porque era óbvio que eles não conseguiriam. Tipo, existia uma chance de eles roubarem o objetivo, mas não necessariamente significa que eles iriam roubar. Porque a gente fala mais uma vez, o caçar é algo muito importante, é algo que é muito difícil de querer trocar com ele, ainda mais quando você tem no seu time, quando você não tem, ainda mais com uma luta como aquela. O Asa acabou entrando muito seco e a gente sabe que o poder do Hylos, cada vez que ele usa lá a sua segunda habilidade e utiliza dos DPS, ele tira tanto, acho que a velocidade de ataque quanto a velocidade de movimento do seu adversário. E meio que você ficar naquela zona pra conseguir bater no alvo e ele lá constantemente fazendo isso faz com que você acabe perdendo muitas coisas no meio do caminho. Quase que o Asa acabou perdendo a vida por conta disso, por conta de um roubo, uma luta meio torta que aconteceu. Mas também a coisa que acontece agora é interessante. Vocês viram que mais uma vez o Asa aproveitou a oportunidade em que o Ikkyo tá tentando, né, sobreviver da vida, né, tal, já que ele sofreu 2 abates, tá? A diferença agora de... No caso, eles estão com o mesmo level, mas deve abrir mais ouro e level a Esmeralda nesse termo. Porém, eles sabem que existe literalmente um As, que é uma Natália, que tá muito focado em quebrar defesas dos seus adversários, seja na região superior ou inferior. Enquanto isso, eles aproveitam pra literalmente negar o neutro e negar a sua jungle. Só que aquilo, o As tá deixando o time dele forte. E ele só, tipo assim, e a takedown só tá deixando um cara fraco. Enquanto o resto das vezes a gente vê que, tipo, a Esmeralda do Black tá forte pra caramba, que é uma Esmeralda. E a gente vê que o As também é um potencial a mais aí nesse meio de jogo. Mas vamos continuar. Que eu tô vendo que lá no XP alguém vai tomar um tapa. Mas ele conseguiu Quase. pegar o blue, só não conseguiu usufruir do blue, né? O cara vai lá... Aqui o Não o suficiente do Jump tomar um tapa todas as vezes e, tipo, ser solado. O Vaguinho ainda aparece lá. Opa, vai ter pausa, hein? O Vaguinho ainda aparece lá. E literalmente farma a rota dele. Pra estacar também. Coitado. Lá em cima tá muito próximo também. Dá uma recuadinha aí, família. Me ajuda a ajudar vocês. Recuou todo mundo. Acho que dá pra dar pausa. Foi. Pausa, ok. Vamos pular. Pula, pula, pula. Não quero ver gente bonita. Essa kill aí do Aqui. Tá. O que tinha acontecido antes? Uma brincadeira muito de mau gosto, meus queridos. Praticamente o que o Boss fez foi ficar nessa moita aqui, só que na região inferior, e esperar com que o Ikkyo apareça. O Ikkyo, obviamente, precisa chegar de uma forma mais rápida na sua lane, para que ela não caia, porém ele acabou sendo surpreendido pelo o Black que estava fazendo proxy lá no momento, ele pensou que estava tudo bem, e o Asa que estava esperando ele na moita, então, que praticamente fez a boa ali pra tudo acontecer. Foi uma ótima jogada da DMX, óbvio, e também um pouquinho mais de faltar um pouco de maldade, né, mas também do que ele pode fazer, né. Ok. Eu acho que o Notley matou alguém aqui. Tá. Pelo que eu entendi, eu acho que o Notley queria jogar alguma coisa ou alguém em cima do Jump pra que ele conseguisse a eliminação. Acho que essa foi a ideia principal. Mas eu acho que acabou errando o botão aí e quem foi de base aí foi o Hylos. Ele podia ter salvado o aliado. Podia, mas isso não aconteceu. Vamos ver o neutro. Não, chegou o Vaguinho. Nossa. Ele vai buscar o double kill ejetado por ali, ele não pega o abate. A Fanny tentou apoiar, mas não conseguiu. Acaba com pouquíssimo HP, o neutro pra não ser eliminado, ele recua. O Vaguinho ainda... Dá um tapa, Vaguinho. Voltou muito bem, foi o Black. Esse que garantiu a eliminação e agora ainda... Observem pelo mapa, meus queridos. O Jump acabou de morrer, mas ainda existe uma pressão. O neutro apareceu, conseguiu o abate em cima do Hylos, e lá embaixo eles ainda estavam forçando na torre. Desde aquele momento inicial até agora,
o Akashi não, desculpa. O Vaguinho já tava dando a cal que ele ia subir porque ele já tinha ultado em cima da Beatrix. 2. Os dois aqui preferiram não trocar a torre, ou eles fizeram a torre, não, eu acho que não, porque ainda tava chegando a wave, e já preferiram subir direto porque eles já provavelmente estenderiam uma luta. Eles poderiam duas coisas. Ou ir lá subir e tentar uma luta, que poderia não ter mais acontecido, porque a cal certa seria ter que dar um recuar e não buscar as eliminações, ok? Já que já tinha dado bom neste exato momento. Bom e ruim, na realidade, porque eles acabaram perdendo o Taubaté, né? E aí eles perderiam, tipo, uma vantagem de torre, mas eles preferiram a segunda opção, que seria o split, no caso, que eles só limpariam uma T2 aqui, e uma T2 seria interessante mais para trazer gold para a equipe, porque são 12.6 a 10.9 até agora por um momento. Eles mantêm aí a média de gold. Mas não foi o que aconteceu, porque logo de começo a gente vê os dois subindo. Eles ignoram o buff, veem que tem aqui, ó, olha o caminho do Black, que interessante. Ele vê que tem uma pressão muito boa de minions na rota da T1, que está sofrendo pressão no exato momento. Ele vai cortar por dentro da selva adversária, que ele não vai ser punido por isso, porque tem uma leve de minions aqui. Então, duas coisas. Eles viram que tinha noção, por conta de pressão de mapa, que o Black estava subindo. E justamente ele subir por uma maneira dessa forma, não é uma rotação normal que a gente vê entre as pessoas do jogo, né? Pra fazer algum buff, etc. Veio como um míssil, cobrando muito bem, neutralização garantida. Ele vai buscar o double kill ejetado por ali, ele não pega o abate. A Fanny tentou... Ele ainda parou pra ver se ele quebrava essa torre, na realidade. Caso a luta não se estendesse. Mas foi o que aconteceu. Black aparece, usa ultimate. Ou não. Usou também ultimate. O Vaguin sofreu uma de pressão. O DD vai tomar. Dentro da moita, ele persegue no eliminar, ele garante a kill em cima do... É eliminar que vocês chamam? Pensei que era executar. É simplesmente isso que ele faz. Taubaté dá passo errado. Dentro da moita, ele persegue no eliminar, ele garante a kill em cima do... Uma noção pra vocês sobre como jogar contra a Natália. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o posicionamento perfeito pra você ficar contra ela. Porque nesse exato momento, o As tinha duas opções. Quer dizer, tinha uma única opção. Ir direto pra moita e buscar o safe. Se ele tentasse subir, ou se ele tentasse descer, ele teria tomado o dano das torres e não seria legal. E outra, o posicionamento ideal sendo esse, faz com que ele não gaste a sua primeira habilidade pra ter reset. Lembrando que ele gasta ali a primeira habilidade, que são aí os dashes que ele solta causando dano, e o segundo dash só aparece se ele acertar o alvo primário, então que seria no caso o Taubaté. Então, a gente vê que ele acabou indo pra frente, como se fosse um predict pra onde ele iria. Ele acabou gastando, obviamente, a fumaça e só saiu com 2 dash. E ele sairia tranquilo. Ele tem ultimate? Não. O Taubaté não tinha ultimate, então não teria como isso acontecer. Ele podia causar pelo menos o quê? Um tempo a mais pro Rude aparecer e tentar cobrar um pouquinho do As. Seria mais ou menos essa a ideia ideal. Mas eu acho que também o As gastou a ultimate. Deixei ele meio tonto na cabeça. Mas a ideia inicial mais ou menos seria isso. Vamos ver o Notley. Ultimate? Ultimate? Notley? Notley? Não para não, né, velho? Ele olha lá o HP, agora ele saiu com mais sorte que juízo, né? Replay na rota inferior. Dessa vez ele quase solou o Black, na realidade, interessante. Mas ainda assim, coitado, ele tá um 5. Eu ainda tô tentando entender o que o Neutro tá tentando fazer no jogo. Nossa, o As tá muito monstro no jogo, velho. Ele não pede porque ele não gosta de mim, mas também, ó, quem não gosta aí do adversário é o Prestes, cara, que ele não pode ver alguém que ele dá um tiro na cara. Eu acho interessante, tá? A galera fez uma call muito boa. Eles sabiam da pressão que tinha a Natália na rota inferior. Eles já startaram a tartaruga. Eles fazem isso com tranquilidade. O Taubaté faz um ótimo zoneamento. Ele tem essa área inteira, que faz com que o Vaguinho fique quieto no canto dele, mas ele vai gastar ult pra ver se pega alguém fora de posição. O Neutro, ele tá lá pela T1. Pelo que ver, a gente vê aqui na situação atual. E o As, ele tem mobilidade. Mas a mobilidade dele, tipo assim, não é tão rápida quanto a gente vê de um Ling ou quanto a gente vê de um Baxia naturalmente. Então eles têm a facilidade de fazer atualmente esse objetivo. O Neutro até tem uma chance de tentativa de roubo, mas obviamente o Notley foi muito forte quanto a isso. E o problema de você ser uma Fanny contra uma composição que tem a takedown no exato momento. Ele simplesmente vai tomar todo e qualquer tipo de controle de grupo que vai aparecer na vida dele. Tanto que acho que o Taubaté iniciou. Acho que o Taubaté deu um tapa nele só. Ó, dá pra ver, ele foi atordoado pelo Taubaté,
conseguiu então garantir o caçar direto no objetivo. Ele ainda tá stunado, o Vaguinho apareceu pra ver se tentava pelo menos o soco roubar, porque na medida do jogo que tá, eu não sei se o soco do Vaguinho vale mais do que um caçar. Lembre-se disso, isso também é importante. Depois o pessoal automaticamente focou o neutro quanto a isso. O Jawhead, que tem ultimate, ou tinha, que ele já tá gastando na realidade, vai pra boca do queridão aqui, além de todo o dano sofrido, etc e tal, e ainda vai dar um ejetar na boca dele. Moral da história, Fanny não clica. Depois disso ainda se estende a luta, o Vaguinho acaba sofrendo bastante pressão, o As praticamente limpando o time adversário enquanto eles estão preocupados em, obviamente, né, tirar um pouco mais deles. Seria bom eles neutralizarem o As ou o Vaguinho nesse exato momento. Taubaté prova, ele pode morrer, tá? Taubaté pode morrer aqui. Mas não vai. Deixa eu ver. Tô vendo uma movimentação do Vaguinho quanto ao Besouro, no caso. Ele tá tentando escalar e estacar, no caso. A Beatrix acabou tomando soladinha, é isso mesmo? É o Rude. O Rude foi entrar no mato e foi surpreendido. Provavelmente deve ter levado o combo e a vingança. Ou executar. Como é que é o que Chris falou? Esqueci. Chama de vingança. Não, vingança é outro, pô. O executar, entre. Vocês entenderam. É o único feitiço que o As tá usando. Lá embaixo. Nossa, coitado, cara. O Ikkil deve estar muito frustrado, velho. Eu ficaria. O Ikkil tenta fazer uma eliminação, não dá certo. Aldous dá uma macetada na cabeça dele pra ele prender essa gente. E já entendeu como é que funciona, né? Vão fazer pressão, vão fazer uma wave pra T2. Tem um head ainda do Jawhead que ele vai deixar fazer. O As, mais uma vez. Isso aqui que é o posicionamento que eu tô falando pra vocês, ó. Isso aqui é a coisa mais escrota pra você brincar no seu elo atual quando você joga de Natália. Porque é praticamente o seguinte, como não tem, acho que uma moita a mais, fora essa daqui, né, tipo, nessa região inferior, nessa região aqui que eu tô falando, essa moita aqui é uma das principais pra você, tipo, tomar cuidado. Quando você tem heróis que desse tipo de jogo se aproveitam muito do fator surpresa. A cal que eu vou cantar, que eu não sei se vai dar certo, que eu não vi o jogo, vai ser a seguinte. Provavelmente ele vai ser cercado, porque tá vindo dois aqui, tá? Ainda assim. Mas a ideia principal é que ele acabe fazendo o combo aí pra fazer a Beatrix voltar à base de novo ou tentar a eliminação em cima dela. Porém, esse spot aqui é muito bom por conta disso. Porque provavelmente o cara vai andar reto, normal, que acontece. Tem gente que anda reto olhando pra loja, tem gente que anda reto olhando pro resto do jogo, então tem gente que só anda reto por andar reto e, tipo, tá fazendo outra coisa, né? Se distrai. E aí é o momento certo que o As simplesmente faz o abate. Então, geralmente isso não acontece em competitivo, né? Do pessoal não prestar atenção no jogo, mas pode ser que aconteça. Vamos ver. Ok, o As forçou uma ultimate muito importante. Provavelmente vai sair porque ele deve ter ult de novo. Lá em cima o Jump estacou no Taubaté. Ele vai continuar. Acabou perdendo stack, mas continuou. O time apareceu. O Vaguinho acabou tentando cobrar o jogador. Acabou comprando DD. Sofre muito dano. O escudo voltou. O pessoal ainda se preocupou muito com o As. Vamos ver de novo essa teamfight. Sente só o zoneamento. Porque o que aconteceu? Inicialmente, o As fez um ótimo trabalho e tirou o ultimate do DD nesse exato momento. Ele pensou que ia ser boostado, obviamente, então ele já recua e volta só com todas as suas forças. Do outro lado, o Taubaté fez a questão de dar uma iniciação, só que eu acho que ele não percebeu que tinha o As ali macetando seu time. Então ele meio que foi sozinho, se arrependeu e começou a voltar. O As ainda cobrou um tempo, forçou o ultimate do Hood e foi pra moita. Dessa moita ele volta com o ultimate, o Vaguinho já estava preparado porque ele estava farcando já, acho que o DD, é isso aí, o DD nesse momento. Vai ter dive, ele pode fazer duas coisas aqui. Tentar a finalização e o burst em cima do DD, ou então ele foca a torre e depois tenta os jogadores. O As, de certa forma, depois que o Jump estava focando o Taubaté, o As volta. Só que o Notley também está aparecendo. Então ele vai dar o socão, sumiu com a cabeça do DD nesse exato momento. O Notley aparece, vai forçar uma ultimate em cima dele. O Taubaté tenta ainda fazer esse follow-up e acompanhamento. Só que ele acaba indo sozinho. Por quê? Porque na virada do As, ele agora foca o Hood, que não tem outra opção além de querer focar ele, porém, a cortina de fumaça ajuda ele a ganhar tempo suficiente para que o time consiga a finalização e continuar o jogo. E a Esmeralda, obviamente, junto com agora o Neutro, focam a T1. Então eles ganham 2 torres e 3 abates logo nesse começo do jogo. Ah não, o Taubaté saiu. Então são 2 torres e 2 abates. O que acelera ainda mais o jogo deles, que estava 17.9k a 22.4.
uma jogada genial, praticamente. Interessante. Um erro, vamos procurar um erro que a Takedown tá fazendo nesse jogo. Foi o early game de deixar o Vaguinho estacar e ficar forte no jogo. 2, foi ignorar a presença do As como uma Natália é da situação. O que tá acontecendo? Como a Natália é, que praticamente faz o early game acontecer. O neutro, a gente fala que precisa treinar um pouco mais com os cabos, mas isso é normal, acontece. O que ele tá tentando fazer, irmão? Tá, ele tentou focar o DD gastou ult, ele acabou acho que dando um cabo errado e foi direto pra torre, na realidade. Ou então ele tentou virar no HUD, é isso? Só que ele tava sem energia pro cabo? Não, eu não vou tentar fazer isso. Mas enfim. O Hylos acabou sofrendo ali o abate, o Black apareceu, o As também tá em sequência. O Jump tava tentando fazer a tartaruga na realidade, mas viu que a Fanny deu uma trollada, né? O Black e o As já têm muita experiência e sinergia juntos, então isso acontece com facilidade. Eles só givam isso. Vamos ver o HUD? Acho que eles vão dar dive no HUD, hein? Tá, o Asai. Nossa, foi totalmente brustado ali, coitado. O Ikkyo, no caso, eles trabalharam muito bem aqui, tá? Porque isso aqui já foi over da DMX, não tinha por que eles ainda continuarem nessa moita com um objetivo próximo como esse aqui. Eles já deviam ter feito junto com o Jump. Não sei se o Jump tinha visão do Ikkyo aparecendo aqui, ou se ele já tinha aparecido com alguma wave, se ele tava fazendo pressão aqui. Eu não vou voltar, senão vai ficar muito extenso. Porém, isso aqui já foi muita coisa que não devia acontecer. Fora isso, o Black acaba sendo focado pelo Anatoly agora. O As, ele tenta o combo, só que como ele não pode tancar essa torre, a de T2, ele acaba sofrendo muito dano e tem que sair. E aí eles conseguem a finalização e uma possível abertura, lembrando, porque o neutro ainda tá morto, pra poder fazer o objetivo principal, que é essa tartaruga no momento dos 8 minutos. Tô falando muito, tá? Eu preciso me hidratar. Tô louco. Nossa, o Jump tomou a ultimate inteira, velho. Coitado do Jump. Fala pra mim, Cris. Ele viu enquanto tá sobrando na B. Viu o dano que a Bea deu? É uma coisa que a gente não pode deixar de ver, mano, é que ele não tá conseguindo jogar, não tem como os três. Ele entrou na torre pra pegar uma Nossa, 1400, 1270, coitado, velho. Tu tomou 2 tapas do Aldous na cabeça e o finalização do As. né, mano? É do Nem gastou o executar lá. Porém, dia, entende? tá bom. Demoraram um pouco, não. Ele que foi boostado rápido demais. Geralmente, quando você quer fazer uma call de objetivo, como o Lorde, geralmente você precisa chamar a atenção dos seus adversários de um lado da rota, para depois vocês aparecerem, se acontecer algo, eles, né, tipo, não terem tempo suficiente para contestar o objetivo principal, que no caso acontece como o Lorde, que já chegou nos 8 minutos e meio, então não teve, né, tipo, né, já que o objetivo principal dos 8 minutos é o Lorde, no caso, e eu que sou louco da cabeça. Só que tinha uma tartaruga ali, eu acho que eles não fizeram. Porém, nesse detalhe em específico, eles não poderiam fazer esse tipo de coisa. Não dava pra chamar a atenção diretamente dos jogadores. Por quê? Lembra que eu falei sobre o split do Vaguinho, que é muito forte? Se ele ficar side, é muito bom pra ele, porque ele pode limpar o wave e com a ultimate ele cruzar o mapa pra fazer isso aqui com, tipo, muita facilidade. E o As já tinha terminado o trabalho dele e já estava indo possivelmente para esse objetivo, então procurar alguém pela selva, como um trabalho de sentinela humana. Porém, o time da Takedown faz uma calma estranha e começa a startar o objetivo. E tipo, eles não puxaram wave. Eles não têm torre de vantagem. Eles só foram tentar isso aqui, tipo, na sorte. O que é uma call que eu diria que é muito 880. Vocês não sabem se vai acontecer ou não. Lembrando que o neutro também tem mobilidade para fazer o que ele tem que fazer, né? O certo seria eles pelo menos abrir um pouco mais de vantagem, como uma torre de T1 no meio e uma torre de T1 nessa rota superior, que no caso é o bot, mas está espelhado, já expliquei isso pra vocês, e avançar a wave, para depois eles tentarem fazer o objetivo principal. Isso aqui deixa muito, muito, tipo, tranquilo, por quê? Porque o cara que tá literalmente fazendo essa wave daqui tem pouco espaço para vir para cá e acompanhar o time, e o Black que tá aqui no meio, ele só vai abrir essa moita e já vai dar de cara com os jogadores fazendo isso e dar o spot pro time dele. Energia, entende? Isso não é uma coisa que uma Fanny faria em sã consciência. É, mas olha, agora aí tem consciência do Lorde, o time da Mega. Não consegue. Ele acabou errando o caçar por ali, quem acertou foi o Nuclear. Ele que vai dando Deu certíssimo. garantir já a eliminação. O Lorde a kill é do time aí da O Vaguinho tá livre pra bater. garante uma, duas eliminações. O time da Takedown Só o Hylos estava vivo. Ok.
Agora o que aconteceu? A call deles foi até que ok, eles conseguiram finalizar o objetivo principal, só que não teve defesa. A gente vê que o Taubaté ficou muito dedicado em querer parar e travar um pouco da entrada dos jogadores para que o objetivo fosse feito, porém o DD e o Prestos acabaram ali sofrendo muita coisa. A gente vê até um momento em que o DD gasta ult do nada. Vocês vão ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar no momento certo. Isso não é uma coisa que uma fã O que é isso? Alguém me explica o que aconteceu aqui? Pra que ele gasta uma ult cedo desse jeito? Não sei se foi. Óbvio que aquela habilidade em específico só ia causar dano em área nos jogadores, mas não significa que ele acabaria morrendo ou que isso aqui seria necessário. Isso aqui, tipo, foi basicamente uma das cotas pra ele conseguir sobreviver. A Lilia não é uma preocupação da takedown porque ela consegue se virar sozinha. Ela consegue simplesmente aí dar uma ultimate, voltar com vida cheia e conseguir tentar fugir de alguma coisa. Porém, como eu acabei dizendo, o Taubaté ficou tão preocupado em querer parar essa linha de frente, ou parar o jump, ou parar a Fanny de qualquer jeito, que o As e o Aldous estão chegando, ok? Pra tentar finalizar a partida. O Black ainda parou, o As acaba sendo cobrado. O Neutro, coitado, nem brincou no jogo. O Aldous simplesmente apareceu, deu 2 tapas. E aí eu te pergunto, cadê o... Cadê o cavalo? Porque o Taubaté fez uma visão interessante. Ele gastou o ult pra parar o avanço do Black e do Black, possivelmente o As e companhia. Ele foca o Black, inicialmente, sem a mana dele. Depois ele, tipo, literalmente parou. Ele usa a Edge no DD, começa a descer, e o Rude tá tomando dois coice aqui, ó. E aí ele também deixou o aliado morrer. Tipo, é isso. A call só acabou. Não teve proteção, ele tentou parar alguém, eles conseguiram o objetivo principal, mas acabaram perdendo os jogadores. Perderam o T1, possivelmente vão perder a T2 agora. Deixa eu ver. mas um Hylos, né, tem um clear wave bom, ele vai conseguir limpar Eles vão perder a T2 do bot, na realidade, porque tem uma Akashi lá. Ou Vagin, na realidade, desculpa. ou defende um ou defende outro, né? Não tem como defender. Nossa, o Black Hold. Só tem 2 personagens vivos. Ok, eles têm... É meio difícil de fazer uma contestação aqui. Tipo, tinham 4 jogadores que foram eliminados pelo time da Takedown. A DMX já tava com poder de vantagem e eles levaram uma T2. Eles quase poderiam ter chance de levar essa T2, mas teve clear do Hylos. Se eu não me engano, o Jump já tava lá na região superior e fez a torre da T2 também. Nesse momento de jogo, como tá agora, eles não podem tentar fazer esse objetivo aqui. No caso, a DMX. Porque, tá muito perto da base dos adversários, eles têm velocidade de movimento, eles podem querer cobrar e ele dá dano verdadeiro. Então, meio que a troca entre ele e tudo mais não seria ótima. Então, a melhor opção seria, obviamente, recuar. Que vai ser provavelmente o que vai acontecer aqui. Eles levam 2 torres de vantagem. Tem um Lorde que só abafa a pressão, na realidade. Eu acho que o Jump vai tomar um sacode ali. Eu acho que o Jump caiu, na real. É, o Jump caiu. Agora aí o Jump no style nesse momento, ele vai de vala, é a terceira, ele vai pedir música. Aconteceu uma coisa triste aqui na top lane, hein? Quero falar nada não, mas olha o cadáver comigo aqui, ó. Cris é maravilhoso, o Cris aqui, né, velho? Olha lá. Tem uma menina jogada no chão ali, os meninos vão passar em cima, hein? Quero falar nada não. Ele não pode dizer assim, nossa, tá sendo... E a teamfight lá comendo solta e ele mostrando aí a tela do defunto. Não pode. Tá. Dá pra ver a sombra da Natália passando retão em cima da Beatrix, que provavelmente deve ter dado maior dano. O Aldous tá chegando também em consequência disso. Tomou um socão, apareceu ali o Vagin. O Vagin tomou a ult do Notley. Ele tá no meio de 3 jogadores, conseguiu um ótimo controle de grupo, mas ainda assim ele se jogou no meio de 4, né, amigão? É, o Asp pediu um pause, e aí, nesse momento, não tem TF, então eu posso pausar, mas vou deixar derrubar essa torre, porque, né, tava aí fazendo uma ação. Tá, eu pause porque o Jump caiu. Último pause, Vamos ver. olha, por exemplo, agora. Bom, a pressão agora que acontece foi uma ótima call da Takedown. Por quê? Olha só a situação. Eles conseguiram fazer uma luta boa, eles acabaram perdendo o Rude, mas eles acabaram cobrando 2 peças valiosas da DMX, que foi o Vagin, com esse Aldous, e o As, com essa Natália. Ou seja, eles não têm mais aquele perigo ou pressão de jogo, em que eles podem sofrer um abate de qualquer lado, e eles também não têm o Vagin, que é o principal potencial de dano da equipe deles, pra conseguir aí, de repente, uma luta forte, favorável. Eles só têm uma linha de frente e o Jump que tá voltando da base agora, que eles já tinham batido. Logo, eles finalizam a T1 na rota superior, continuam a pressão, porque já ainda são 10 minutos no caso, fazem a T2, mas a T3, provavelmente, se eles tirarem pelo menos o buff dela dos 2 minutos, ok. Se não, tudo, tipo, ainda tá tudo ok. Porém, da mesma forma, o time da DMX tem que pensar 2 coisas. Ou eles vão defender as torres na rota superior, ou eles vão lá
pra região inferior e parar, ou tentar pelo menos parar a pressão daquele Lorde, que ou ele causa muito dano nessa torre, ou então ele só leva o objetivo. E aí, isso não é um problema nosso. Vamos ver. Entendeu? Porque já foi os 2 pauses, agora eu não vou fazer mais um pause pra Dlimax ou algo assim. Porque querendo ou não, isso não é um problema da organização mais e também os times não têm mais o direito. Compreendem? Legal, uma boa rotação, tá? Claro, não tô... Sei lá, pô, eu não quero ver o neutro jogar, velho. Ponto positivo pro Takedown. Depois de finalizar a T2 e viram que já sabem, pelo menos, que os 12 minutos, o buff que a T3 tem, eles não tentam mais forçar lá, dão a volta pela jungle e vão fazer essa T1. Provavelmente tentar, ou pelo menos essa T1 e essa T2. Mas a T2 eu acho que já é over porque o Vaguin tá nascendo e já tem um Asa ali limpando na XP. O Lorde acabou não macetando direito aquela torre da T2 no bot, mas conseguiu fazer pressão suficiente para que o Black ficasse, né, fora do momento de jogo. Deixa bem claro, não tô... É direito de opinião de todo É, o neutro padrão. Por isso o Black aparece, tenta a defesa do seu aliado, tem uma pressão muito boa aí entre os Super Minions, né? Lembrando, né? Eles fizeram Lorde, então os Super Minions também batem bastante. A T2 está sendo macetada, que eu tô vendo daqui. Por aqui agora ainda seguem sem o jump e aí Sei lá, pô. heroicamente que solicite. Deixa eu ver pra onde foi essa call aqui. Não tô... É direito Foram focar o EQ. Eu tô de olho no EQ. O EQ provavelmente vai querer focar o Black, não. Ele simplesmente corta, mostra diretamente pra onde ele tá indo, a DMX sabe pra onde ele tá indo, o Aldous já garante uma ultimate e ele vai forçar uma torre que literalmente já caiu. Uma torre que já tem pressão. ainda seguem sem o jump. Porque a Esmeralda provavelmente ela poderia ter ultado, sim, mas ainda assim não vale a pena ele quebrar uma T2 nesse momento de jogo atual, 10 minutos, pra tipo, E aí da takedown, se continuar uma coisa que já aconteceria com natureza, que poderia ser quebrada mais tarde. Com isso, ele entrega um valor, porém a takedown abre mais um pouquinho de ouro no objetivo. Quer ver, ó? Vamos ver. Antes da torre, eles tinham 33.9k, 34 na realidade, a 34 tava even. Aí eles abrem essa vantagem e dão aí 400 de gold a mais. Aí eles dão abate. Fica even de novo. Ele tirou, ele tipo, deu vantagem pro time dele e givou ao mesmo tempo. Então, tipo, ele acabou tipo, só nivelando o jogo mais uma vez, só por uma pressão que poderia ter acontecido naturalmente. Então isso não foi bom de forma alguma. Porque, eles agora tem pressão de mapa, o time da DMX, eles podem tentar aprontar alguma coisa, e até 30 segundos de objetivo que é o Lorde, se eles fizerem um pick-off, fica muito mais fácil ainda para eles conseguirem contornar o objetivo mais tarde. O Vaguin fez o Imortal agora, ele vai continuar a pressão de split. 30 segundos mais ou menos. Ninguém para mais o Vaguin, velho. Acho que só 3 ou 4 jogadores no máximo. Mas, tipo, se vierem 2 jogadores, ele ainda faz a boa, velho. Ele pode dar um socão no Notley agora e, tipo, fazer ele voltar à base. Ele é main, ele consegue, mas infelizmente O As teve pressão, a DMX não aproveitou a pressão de mapa que teve, o EQ voltou. complicado, lembrando que as pessoas jogam aí das suas casas, então a gente não tem controle nem sobre Nossa, o Black vai fazer um bagulho no EQ, né, velho? Vai ser o Black e o Vaguin, né? Ele quer ver, ó? Ó o tapa. Tô vendo pelo mapa já. e tudo mais. A gente vai vendo proteção aqui embaixo, o Dlimax nesse momento tem um jogador a menos, mas assim busca a luta. Ótimo. E o Black já tinha gastado ultimate também. Sendo iniciado, é um Lorde que ainda não é aprimorado, é takedown, tenta garantir. Beleza. Uma boa leitura. Inicialmente, a ideia principal seria a seguinte. Se a DMX conseguisse a eliminação em cima do Notley, não, desculpa. Do EQ, eles conseguiriam abrir o jogo. Já são 11 minutos agora, mas até os 12 eu acho que... Talvez. Ainda mais porque eu não sei se eles iam para a wave. Não tinha wave deles, então esquece. Porque se eles tivessem pressão de rota nesse exato momento e conseguissem um abate no EQ, eles só andavam reto e o Vaguin com 2 socos na torre, 2, 3 socos na torre, já quebrava ela e depois ele ia pra, tipo, direto pro cristal. Outra, ele tem qualquer coisa ultimate, lembre-se disso, né? O Vaguin tá aqui, ó, pontinho verde aqui. E ele diria direto para esse objetivo principal. Porém, eles acabam não conseguindo nem fazer o punch de torre e nem matar o EQ agora, que dá um petrificar e sai de boa. Porém, a pressão inteira sobre isso vai para a rota superior, que está acontecendo nesse Lorde. E o Vaguin vai chegar primeiro nessa teamfight. Mais uma vez, o neutro não consegue roubar o objetivo. O foco é em cima do Rude, do Aldous. O neutro não consegue porque o Tabata fez um ótimo trabalho de zoneamento em cima dele, controle de grupo. Diretamente o As já aparece causando muito dano em cima do DD, que vai forçar provavelmente uma ult. Tá silenciado agora. É isso que acontece. O foco em cima do neutro. O As é cobrado. O Vaguin praticamente não perdeu nem vida pra macetar a cabeça do Rude, coitado. Que mais uma vez não teve proteção na teamfight. A takedown conseguiu o Lorde do Tei.
Mas é isso. Não tem mais nada. Tipo, eles perderam mais uma vez. Agora tem 20 segundos pra poder fazer algo. Se o Lorde conseguir enrolar naquela rota superior durante 20 segundos, eles conseguem ainda garantir um pouco de pressão. Mas ainda assim. De novo, quem vai participar lá em cima vai ser dois heróis de mobilidade, que são Aldous e a Fanny. A Fanny vai limpar sozinha, provavelmente. Agora tem só o Black pra defender a lane lá, ó. Eles tiveram que se dividir os T's pra defender, tá? Já passaram os 2 minutos, não tem a torre fortificada, né, com buff. E eles têm Super Minion, tá? Entre aspas, Super Minions, Minions bufados pelo Lorde. Gigantesco, a Takedown pode fazer uma vitória incrível aqui. Eles vão aguardando. Tá, só esqueceram. Não tem Minion na rota no meio. O que eles querem fazer? Tenta nesse momento o Neutro fazer um pick-off, ele faz a frontline sozinho, fica miado por ali, tenta escapar. Colocação aberta pelo Black na frontline. O Vaguinho aguarda o As também, ele só sem capacidade de pick-off, não tem clue. É, o neutro, família. Limpam, o Lorde ganha tempo, a Dreamax mas perde a torre da midlane também. T2 tá no chão. Eles abrem T3, velho. Pressão, a Takedown vai empurrando tudo. Já abre aí T2 em todas as rotas. Um Lorde bem aproveitado pela Takedown. Olha a vida das duas T3, velho. Apesar de não ser o Lorde da cabeçada, né? Mas foi sim bem aproveitado. Só que esse Aldous ainda pode fazer estrago. Nossa, o Black fez Tá bem farmado. Rainha do Gelo? Bastante kill, deve estar ali pelos seus, Ok. 15 minutos. Interessante. Tá pelos seus 300 e pouco de stack ali, mais ou menos, né? Vamos lá. Sacanagem, eu gosto disso aqui. Lembra que eu falei inicialmente sobre a composição de pick-off que tem a Takedown? O único problema é isso aqui, ó. Entre na moita corretamente. Eu acho que ele não tá na moita. Isso aqui dá pra ver que ele tá fora. O Rude fica de bait, né? Tipo, literalmente no sentido de provocação, né? O pessoal vai querer matar ele direto, que provavelmente deve ser o que o neutro vai querer fazer. Vê que é um alvo fácil, o As também tá aqui por ponta. Eles vão querer finalizar o Rude que tá fora de posição, entre aspas, e vão ser surpreendidos pelo time da Takedown que tá na moita. Então, pick-off nesse caso seria interessante. É, mas acabou sendo visto. Ultimate, nice. Vai jogar? Não, não vai. Caçou. Não. Lá em cima acabou sofrendo abate, normal. Coitado. Neutro mais uma vez quase se matou. O pior pra eles, Barbie, não é eles terem apenas perdido um jogador, mas eles terem perdido seu potencial de limpeza de rota. Quando eles tomarem um outro Lorde, caso venham lá tomar, eu não sei se a DreamHack segura. Tá, situação atual. A DreamHack tem muito mais pontuação de abate do que a Takedown no momento. O problema é que cada vez que eles conseguem um abate, eles não conseguem abrir um mapa. Essa luta que eles tiveram agora, e toda vez vocês percebem, direto o EQ tá morrendo. O EQ tá 2/9. Tipo, ele tá 2/9 e o Notley tá 1/6. E a equipe da DMX não consegue fazer nada. Eles não têm outra resposta. E eles não fazem o split, que nem eu falei pra vocês. Porque toda hora a Takedown tá fazendo algum tipo de pergunta pra eles responderem. Né? E aí o time deles tem que responder rápido, então por isso que o Vaguinho também não tá fazendo aquela pressão toda que nem a gente tava comentando. De certa forma, a DMX agora seria ótimo deles ficarem literalmente forçando uma rota só com uma pessoa. Porque eu tenho certeza que se eles deixarem o Black e o Vaguinho splitando cada um em uma side, eles conseguem levar o jogo com facilidade. Ainda mais pelo número de stacks que tem o Vaguinho nesse exato momento. E também porque a Takedown não tem como parar a mobilidade do time da DMX nesse exato momento. Eles têm literalmente 40 segundos pra poder fazer esse potencial todo, ou pelo menos puxar a rota agora pra eles finalizarem essa partida. Porque provavelmente, como o Chris disse, pode ser o momento, tipo, o último Lorde do jogo. Pros dois lados, na realidade. Principalmente pro Cleawave, que tá difícil, o Neutro não tá conseguindo aí se voltar realmente pro jogo. Ele tá mais offline que a One, se duvidar. Mas vamos ver, né, Cris? Ainda tem jogo. É, né? O Jump ainda tá caído no jogo. Ali de praxe, né? Vai chegar lá na Ultimate. Então vamos ver no que pode. Tô vendo lá em cima o Iki morrendo de novo, quer ver? Ele tá sendo muito focado. Ele tá indo muito na Vai ser forma. solado. Não vai ser solado porque chegou o As. Soladinho de 2 não existe, mas aí pega uma kill, porém o Black pode ser punido do outro lado. Só splita. Ganha o jogo no split, pô. Deixa essa coisa aí, meu irmão. Foi mesmo, parou no caminho, pensou que tinha filho pra criar, só que olha o problema, não tem Cleawave, olha os minions batendo e garantindo, talvez, Super Minions pra Takedown, o Lorde vai sendo feito também. Tudo bem, a Fanny também vai fazer lá. Backdoor, enquanto isso, o time da DreamHack não deixa ninguém voltar, será que ele consegue? Ele abriu Super Minions na rota superior, a Takedown vem desesperada, mas não chega a tempo, aí a Wave... Nossa, nice. Neutro fez uma. Ele vai se sacrificar ali pela kill, consegue o abate, deve ser eliminado, é aí ejetado, mas o time da Takedown
quase toma um apavoro. Só que com isso, a Dreamhack que vai fazendo Lorde. Que jogo temos agora, Barbie? É isso. Jogue com as armas que tem, Christian. Caraca, Se você não que consegue jogada. manter, jogada maravilhosa. A DMX podia ter fechado o jogo há muito tempo já. O diferencial dele, gente, é esse. Ah, não adianta, o moleque tá um monstro. De quando a gente tá perdendo um jogo e a gente tenta Tá. Qual seria o momento ideal pra Takedown conseguir finalizar, tipo, a partir de agora? A ideia inicial, eles conseguiriam pick-off em cima de alguém, já que eu já falei, a comp deles é boa pra isso. Se eles conseguissem um pick-off, obviamente, em cima, ou do Aldous, ou dessa Natália, o jogo acaba. Porque o potencial de split acabou. Porque eles não têm jump e só sobraria o Black ou o neutro, mas, tipo, o neutro, sei lá, já, assim, tipo, são 16 minutos de jogo, talvez ele tenha 1 ou 2 itens fortes. Mas ainda assim eles conseguem, tipo, todos eles entrarem na rota do mid e quebrarem o cristal. Porque já não são 12 minutos, como a gente já falou, então não tem aquele buff chato de conseguir clear. recuar. Foi o que aconteceu. Ele ainda conseguiu garantir O detalhe agora é eles defenderem esse Lorde, cara. Visão de jogo espetacular do neutro mesmo. O que vai acontecer? Aquilo ali exigiu mecânica, ele foi buscar na base. Precisa de toda a força o time da Dreamhack se quiser vencer o jogo, mas a Takedown aí tem uma vantagem muito interessante ainda. Eles têm aí, né, garantindo a vantagem numérica. Claro que o Lorde equilibra isso e, cara, não tem mais pause, gente, a gente avisou. Ai, velho, pelo que isso aqui vai me dar problema, que os caras vão dizer, ah, não pausaram pra nós, mas tá no regulamento. Só que a Takedown é um time novo, talvez não tenha lido o regulamento, né? Não tem pause agora, meu querido Taubaté. Pode dar mais vantagem do que ele está tendo, ô Cris. Não tem como, eles são... O Lorde tá muito ignorante batendo em todo mundo, né? Ah, mano. O Lorde é o quinto player. O DD tá offline ali. O Lorde é o jump style. Ah, cara, eu fico chateado disso aqui acontecer real. E o Kill pega uma eliminação, a takedown aí consegue um bom abate. Ok, abriram 2 Mas a T3. base, os moderadores deveriam ter avisado. Eu pedi pros meus moderadores avisar, relembrar do regulamento que não tinha mais pause pra nenhum lado. Tanto que eu não, senão eu teria que ter pausado pro jump voltar, né? O jump não voltou Pois até é, agora. sendo justo, tá tudo justo aqui. Entendeu ali? Eu não sei Mano, o que eles fizeram. que demora desse jogo, velho. Foi com a menos. Então Vamos a lá. gente não pode dizer que tem Aparentemente deve ser um all-in agora? Não. Se fosse isso que tá acontecendo, teria sido dado um... O que tá acontecendo? Ai, neutro do céu, sei lá, pô. Eu acho que ele já tiltou nesse jogo aqui, porque, tipo, tiltou na MD3, na real. Tipo, pra quê, tá ligado? Só que aquilo, né? Eles não tiraram os dois que eu pensei. E agora eles têm essa pressão na rota do meio. Tipo, literalmente a Takedown é só andar reto e finalizar o jogo. Mas se eles não conseguirem fazer isso e tiver clear, a Natália do As ganha. Pressão na mid lane, a takedown tenta finalizar o jogo. Eles vêm pro all-in pela mid lane, Blackline faz a frontline, olha o Vaguinho. Red, ele vai tentar um all-in também de novo? Não vai matar Ah, nada. ele vai querer ganhar o jogo, pô. Aí ele sonhou alto. Por aqui agora... O As não tava lá, se o As tivesse ainda. Ainda se arrisca o Vaguinho, porém olha o que a takedown vai fazer na mid lane. Deixou só o Black pra defender. Péssimo negócio, a takedown faltou agressividade. Se a takedown vai pra cima, ela finaliza o jogo. Não, mas eu entendi muito bem o que o Aldous quis fazer aí. Eu também faria. Faltou um pouquinho de comunicação, porque se tivesse o As ainda e o Aldous ali, eles conseguiam. Eu não duvido que eles conseguiriam fazer um burst em cima do Notley e depois eles finalizariam o jogo, porque só faltava isso. Pena arriscar. Eu acho que valia a pena. Mano, o que vai acontecer, velho? Tem que dar o recuo. Se eles conseguirem Esse jogo se estende até os 40 minutos? Só pra ter ideia? Enquanto isso, lá vem o Que tapa que tomou, velho. mas tiraram o imortal do Yukio. Percebam agora a Beatrix tomando um tapa. A barra amarela representa a vida que vai ser perdida durante um tapa. Lindo de se ver. Lá vem o Aldous, ele fez a Mais um. ultimate. Faz ali tudo que Dá mais faz um. o Vaguinho juntamente com o Black, é um confronto de 2x4. Ok. E mais um. Ok. O que mais a gente tem? Mais um. Ele vai tentar garantir o objetivo, a Fanny tá longe, não tem caçar então. Opa, o Lorde é amigo, tá? O Vaguinho é punido, ficou só o Black por ali, ele vai tentar garantir o Lorde, mas o DD é mais rápido, não! O Tabaté quase consegue esse Lorde. Mas não pega o Lorde é da Dreamhack! O Tabaté não tem dano. Se tivesse um pouquinho mais de dano naquele tapa que ele dava, O Black ainda fica por ali. ele roubava. Ele vai tentar mais uma eliminação. Eita, Taubaté joga bem demais. O Taubaté impede aí que a Esmeralda use contra aí 2 vivos do time da Takedown. Meu amigo, que crime! no coração aí, porque nada aqui. Tá, esse momento de jogo agora é simples. Se o pessoal juntar bonitinho, o que vai acontecer, porque o Vaguinho tem como chegar rápido, né, na rota, é só eles irem pelo GG Mid.
eles estão forte na luta, é bem tranquilo. Ou então é só o Lorde literalmente encostar perto do alcance do cristal e todo mundo optar pela formação do vamos bater no cristal. Rápido, 2 a 0, simples. Tem resistência? Tem, porque ainda tem uma T3. Poderia ser algo diferente, por causa do Max não vinha muito bem. Só que a takedown cresceu muito também. E aí, querendo ou não, teve todas essas situações de jogo. Os dois lados tendo lag em alguns momentos, os dois lados aí, em alguns momentos, tendo jogadores a FK, né, do Nex por mais tempo. E Tá, aí, não quiseram mesmo. o time O Vaguinho não gastou ult, o As não chegou a tempo. mas era um momento muito importante, né? Me fala se alguém vai tomar um pick-off agora. Emoções que eu não tinha visto acontecer. Realmente. Rotação, fizeram besouro mais uma vez. Tipo, cada vez que o jogo se estende mais e mais, o Vaguinho vai ter a chance de dar hit kill em alguém. Com um soco. Literalmente, eles esquecem Detalhe, eu acho que o Vaguinho ainda tá fazendo itemização que a Bea é a única pessoa, de tanque, né? Aquela itemização mais de CDR e resistência. É porque sabem que ela pode empurrar as torres, né? Fanizia do Neutro tá escondida por ali. Neutro, por favor, não faz isso, Neutro. O Lorde nasce daqui a 50 segundos. E Tá, o As pode. pessoal, até a galera ali falando sobre a questão das apostas. As apostas fecham antes do jogo, tá? Eu tenho certeza que Nossa, quase que ele limpa o As ainda. brigaria, teria como Tá, pegar e mais uma vez um pick-off pelo EQ. perderam aí os dois lados. Não devia. Vai ficar em alguns momentos. Prestos vai tentar? Como se tivessem ainda abertas as apostas durante o confronto, algo assim. Eu não vi o Prestos ainda jogar com o Sniper, na realidade. Mas é Nibiru e Wesker na mão dele agora. Porém, tem que dar um bem com tudo. Pra talvez tentar finalizar o jogo. Mas podem tentar. Olha aí, tá na distância, tá indo lá em O Black tá cima, ultando. embaixo, tenta defender a Max, foi pra cima, takedown. Nossa, Ele dois colocou tapão. no cristal, pode ser vitória, pode ser GG. Nossa. Na madeira dos infernos e a Max tenta a defesa e aí o cristal vai sendo derrubado. Nice. A takedown vence o jogo! Leitura boa. Viram que lá nas rotas superior, mais uma vez, o EQ tomou uma. Eles acabaram aproveitando pra dar um all-in. O que a DMX devia ter feito com a aparição do Lorde, simplesmente andando pra frente, a EQ fez com pressão de rota. Faz 2 a 1, um jogo incrível. muito focado dentro do Opa, amiga. Vamos pra minha tabelinha favorita? olhar o Nexus como se fosse a vida dele. Vamos lá. Mano. Foi um jogo meio injusto, a gente entende, tipo, muitas quedas, não teve mais pause, infelizmente o Jump não pôde voltar, né? O pessoal da DMX praticamente jogando com 3 jogadores, por assim dizer. O Neutral até que fez algumas coisas, mas ainda assim não, saca? Não agradou. Mas ainda assim, o Vaguinho, o As e o Black tentaram muito esse jogo ganhar. De certa forma, ainda assim, é o melhor de 3 deles, então até que dá uma aproveita. É deles o jogo. Vamos ver. Interessante. O vento da natureza nas mãos do Rude, porque isso para um pouco da pressão do Aldous. O Aldous, na realidade, ele fez uma ideia de. Até que uma ideia interessante, com crítico ainda assim, ele não fez a bota. Ele tava com o cinturão, né, o cinturão do trovão, CDR e resistência. Fez o peito bruto para velocidade de movimento, querer buscar os caras. Voz do vento, que ainda assim um pouco mais de questão de crítico e clear wave, qualquer coisa, que já tava numa situação que ele não tinha, né? Lembra que ele tava com um aliado a menos, então ele precisava fazer muito esse papel. E também ajudava ele na questão do crítico, se ele desse uma macetada na cabeça de alguém. A armadura de lâmina, porque praticamente o Rude estava usando muito da Nibiru, né? E o EQ até mesmo faz até algumas questões de ataque básico, mas nem era pra tanto. O Crepúsculo, que mais uma vez da mesma forma, causa dano mágico e ainda assim tem bastante vida, ainda assim, pra ele segurar um pouco mais de dano. E o Rugido Maléfico pra penetração, né? Por isso que ele tava dando uma macetada na cabeça de cada um aí. Deixa eu ver a itemização do Black que eu achei interessante na realidade. Black começou de livro, fez o domínio de gelo, terminou com a armadura de lâmina também, fez um oráculo com a única defesa mágica que ele queria, e ele fez a Rainha do Gelo, o último item lá que dá lentidão nas habilidades dele, que também é muito forte. Vamos ver o que mais tem alguém aqui. Crepúsculo como último item. Eu gosto de ver o Crepúsculo voltar. Ele tinha recebido um buff recente, que agora ele em menos tempo volta a dar dano, né, nos adversários, né? Quando usa uma habilidade. Quando dá um tapa, né? Eu acho que na realidade eu acho que é questão de habilidade. Tô vendo aqui pelo Jawhead. Jawhead fez um item de dano, na realidade. Fez 2 itens de dano. Colocando o Nexus. Interessante. Fez confronto sem fim e o rugido. Depois ele fez o off-tank. Legal. Mais uma vez, mais um Crepúsculo. Acho que virou um meta do Crepúsculo, é isso mesmo? Ninguém me falou que agora o pessoal gostou dele, do item que eu já tinha falado que era bom faz tempo? É isso. E no caso, o DD serviu mais como pokezinho chato, cara. Ele fez a couraça, além do livro, a vara da Rainha do Gelo. Fez o Cajado Genial. E depois ele fechou a explosiva. Esqueço o nome dela. Eu tô esquecendo tanto o nome dos itens, velho. Não devia acontecer isso. Mas ele acabou fazendo o DPS.
Então, no final, ele acabou sendo um mago meio chato em questão disso. Só se ele mudou a build, porque eu tava vendo que, não, ninguém tinha feito Radiante do outro lado. Sei lá, eu acho meio estranho essa build. Tipo assim, é mais voltada pra constância. E a gente sabe que o DD não devia trabalhar com constância, porque depois que chega no mid e late game, ele acaba decaindo comparado aos outros heróis. Então ele deveria trabalhar, tentar pelo menos um burst, o que seria mais educado da parte dele, mais interessante. E aí faria com que o pessoal forçasse menos oráculo e trabalhasse com mais, né, tipo. Randuin não, desculpa. Trabalhasse mais com o Radiante ou com a Athena. Mas enfim, acho que foi isso, né? Depois a live acaba e essa foi a completa melhor de 3 da Takedown e a DreamHack. Que a terceira partida não foi justa, né, para nenhum dos dois lados. Teve aí a queda de internet de um lado, né? Fraca um pouquinho, né? E o Jump acabou não jogando. Mas ainda assim é o Jump. Então a gente contava ali com o café do leite e a disposição do Neutro não foi boa. Né? A evolução do Taubaté até que foi boa, do primeiro jogo até o terceiro. O Rude é alguém para ficar de olho. O Notley, coitado, né? Tinha sofrido lá, mas conseguiu se redimir. O Ikil, sei lá, ele precisa de um pouquinho mais de noção das maldades do jogo, mas ainda assim ele não é um jogador ruim, mas também não teve muito destaque. E o DD. Não sei, o DD não me surpreendeu tanto. Acho que ele tá tipo, ok. Mas ainda assim tem muito o que fazer. Galerinha, então eu acho que é isso. Terminamos a nossa melhor de 3. Muito obrigado a todos aqui. E eu espero que eu faça vídeos mais rápidos pra próxima, né? Porque 1 hora e todas aí é meio complicado. Valeu todo mundo, tamo junto e até a próxima, qualquer coisa que vocês me pedirem.